Olha só, uma denúncia anônima fez com que guardas civis chegassem até um caso de maus tratos a uma criança. Um menininho, gente, 3 anos. Ele foi amarrado pela própria mãe no corrimão de uma escada. E essa não foi a primeira vez. Oi, tudo bem? É a polícia, tá bom? Eu te veio para te ajudar, tá bom? Esse vídeo foi gravado pelos agentes da Guarda Municipal em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A vítima é um garoto de 3 anos. Tem alguém na sua casa? A mãe usou o cabo do celular para prender a criança no corrimão da escada do prédio. Tainá Ribeiro dos Santos tem 22 anos e 4 filhos. Na delegacia, ela parecia não se preocupar com o que estava acontecendo. Viu que ela estava nervosa, mas não tanto com a situação da criança. Para a polícia, ela contou que tomou essa atitude porque o menino estava brigando com os irmãos. Ela falou que amarrou o menor porque estava brigando com outro seu irmãozinho. De imediato, acionamos o Conselho Tutelar. A Guarda Civil chegou até o menino depois de receber uma denúncia anônima. Segundo os agentes, testemunhas contaram que é comum ouvir gritos e choro no apartamento onde a família mora. Já há relatos de diversos dias, essas agressões, esses xingamentos com essas crianças. Tainá, mãe do menino, é separada e tem uma medida protetiva contra o pai da criança. Ela já foi presa por agredir uma mulher. As outras 3 crianças estão com a avó materna. As idades delas não foram informadas pelos agentes. O menino resgatado pela guarda foi levado para a delegacia e agora vai aguardar a decisão do Conselho Tutelar. É de partir o coração ver uma cena dessa, né? Eu sei, vamos lá. Eu sou mãe, eu sei que não é fácil a gente corrigir, a gente ensinar. Inclusive, a minha mãe sempre diz que a tarefa mais difícil da vida é educar. Mas, gente, isso daí que a gente viu, isso não é correção, isso é violência. E as consequências para a criança que vive situações como essa que a gente viu aí, as consequências ao longo da vida, são muito sérias. E a gente vai bater um papo sobre isso agora aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas. Obrigada, Gi, pela sua participação. Uma boa tarde. Marco Antônio Fonseca, que faz parte do Conselho Tutelar. Marco Paulo, perdão. Marco Paulo, ele está tentando me corrigir aqui, perdão, viu? Uma boa tarde. E a gente também recebe aqui a Nani Santo, né? Que tem 4 filhos. Como que você vê uma cena como essa? Nossa, é revoltante, né? Porque, inclusive, o meu caçula, ele vai fazer 3 anos e, assim, de eu imaginar fazer um tipo de correção dessa, me dói, né? Fiquei até emocionada de ver. Isso é bem doloroso. É claro que, como você disse, não é fácil educar. Hoje em dia não é fácil, principalmente porque a gente não tem, assim, aquela liberdade na rua de brincar, de ter aquelas coisas. Então, assim, ficar com a criança, 4 crianças, no meu caso, no mesmo ambiente, 4 personalidades completamente diferentes, não é fácil. Mas, assim, dessa forma, isso não é uma correção, é uma agressão. E a gente não tem noção do que isso pode acarretar na vida da criança, né, conforme for crescendo. Então, isso é muito sério. Essa noção, será que se os pais tivessem, Gisélia Freitas, será que mudaria? Será que ajudaria a corrigir essa postura, essa maneira de educar que às vezes a gente fica equivocado? Boa tarde. Os pais são exemplos. A melhor forma da criança aprender como se comportar, como ser um adulto, é através também dessa primeira família, dessa dinâmica familiar. E essas agressões físicas, essas humilhações, elas deixam sequelas às vezes não reversíveis. Porque o sistema cognitivo da criança e a autoestima é totalmente afetado com esses comportamentos, né? Essa forma de disciplinar de forma mais agressiva. E o que, na verdade, é correto, Robertinha, é uma disciplina positiva. Essa é uma disciplina totalmente negativa. A cabecinha dessa criança de 3 anos, ela tem um sistema cognitivo dela, o arcabouço psíquico dela não consegue assimilar, né? O que está acontecendo, abandonado, no escuro, amarrado num cabo de celular, né? Gritos. Então, isso que acontece na cabeça dela, com certeza vai ter sequelas e a tendência a ter problemas comportamentais, psicológicos na fase adulta é grande. Já que você já falou pra gente das sequelas, né? Vamos ver de novo essa cena, gente. A criança está no escuro, numa escada, né? Me dá a entender que é a escada, de repente, ali do condomínio onde eles moram, né? Que parece a escada de um prédio. Isso. E essa criança, olha, ele está no escuro. Ela recebe a iluminação ali quando os guardas chegam até
o local, até o ambiente e iluminam. Tadinha, olha lá, tá com a mão na boca, transmitindo medo, né? Quais são as consequências? Aí a gente pensa assim, tem 3 anos. 3 anos, absorve. É muito, não, o arcabouço psíquico dele não está preparado, não consegue assimilar, né? E vem os medos. E aí ele começa o quê? A tentar fantasiar, a tentar responder por conta própria, sem ter ainda essa resiliência psicológica que os adultos eram para ter, mas parece que também não tem, né? Resiliência psicológica, essa capacidade de ter equilíbrio emocional, de ter uma saúde mental, né? De ter um equilíbrio aí, porque só está ensinando ao contrário essa criança. Essa criança, ela vai começar a absorver o quê? Traumas, vai arquivar aquilo, né? Vai começar a assimilar o que é educação e ela começa o quê? A replicar aquilo na vida adulta. Como vai replicar? Eu não sei. A tendência é grande de replicar, Roberta. Olha, vamos frisar bem aqui um ponto que é claro que se seu filho faz algo que não condiz, que você, né, que está ali responsável pela educação do seu filho, tem que corrigir? Tem que corrigir. Não é isso que a gente está questionando, né? Não é simplesmente passar a mão na cabeça da criança, tá tudo bem, papai e mamãe aceita. Não. O que a gente está falando é a forma que a gente usa uma abordagem, uma disciplina mais positiva. Existem tantas formas hoje de educar, de disciplinar, de corrigir, sabe? Que não precisa gerar, que isso é uma agressão física, psicológica, totalmente mental também, é uma humilhação para a criança. Isso não é permitido. Marcos Paulo, conselheiro tutelar, agora eu acertei, desculpa, viu? Qual é o limite, então, entre uma correção e maus tratos? Nesse caso ali, eu diria até uma tortura contra uma criança de 3 anos, né? Sim, ela ultrapassou todos os limites ali, né? Isso vai acarretar um trauma, se bobear pro resto da vida para essa criança. E eu sempre falo que nos atendimentos é unânime quando os agressores eles falam, eu fiz porque na minha infância eu era corrigido assim. Será que nos dias de hoje tem que permanecer como era antigamente, que não tinha essa fiscalização, esses meios de denunciar, e graças à denúncia que as autoridades chegaram até essa criança. Então, assim, o excesso que se torna crime. E aí, o que acontece? Tem que acionar a rede de proteção, sim. O delegado ali, quando estiver fazendo esse auto de flagrante ali, ele tem que fazer valer ali todos os artigos ali para que ela cumpra ali os erros que ela cometeu, erros graves. E educar, sim, mas o excesso ele se torna crime. E aí, assim, quando o conselho tutelar ele é acionado nessas ocasiões, provavelmente a genitora ali, ela ficou presa ali, e o conselho ele vai garantir a proteção da criança ali, a defesa dela. A polícia vai fazer a parte dela criminal, o conselho tutelar ele vai fazer a parte e as medidas protetivas. Muita gente pensa em primeiro lugar, vai para o acolhimento, vai para a briga, não. A criança já está com trauma ali, das violências que vem sofrendo, e ainda tem... Não, o conselho ele vai fazer uma busca ativa ali, de família, como passou na reportagem ali, os outros irmãos foram deixados com a avó paterna, se eu não me engano, passou ali, e é assim que é feito, a gente faz essa busca, a gente tenta encontrar um parente, família extensa, para deixar essa criança... e depois aciona, faz a notícia de fato, o Ministério Público, aciona a rede de proteção também, porque essa criança ela vai precisar urgentemente de um atendimento psicossocial ali, da rede de proteção, onde é acionado todos para acessar todas essas violências que ela vem sofrendo aos longos dos anos ali. De repente, há meses, há um ano, não se sabe. Mas o atendimento com a rede, com a equipe psicossocial, ela vai fazer todo o trabalho aí. É dolorido, gente, uma criança depois enfrentar todo esse processo? É claro que é. Por mais que tem todo esse trabalho de busca ativa, né? De repente a avó que tem mais carinho, a tia que tem mais atenção, cuidado, mas querendo ou não, na visão dessa criança, ela ainda está perdendo o contato ali com quem? Com a referência.
que ela tem ali de mãe, né? A pessoa que ela tem essa proximidade. Mas é tão importante esse trabalho do Conselho Tutelar. Olha só o comentário que eu recebi aqui de Arge Jesus. Diz: Roberta, boa tarde, eu sou Alexandre e apanhei com fio, mangueira, chutes, porradas, entre outros. Na maioria das vezes, sem cometer nada, ele diz. Hoje eu tenho depressão, não tenho mais amor pela vida. Será que tem a ver com traumas do passado? Gisélia Freitas, essa pergunta é para você. Pois é, essa primeira infância é muito importante, principalmente quando a criança está desenvolvendo aí toda a sua autoestima, a sua estrutura psicológica, a sua identidade, a sua imagem. Quem sou eu? Imagina você ouvir de uma pessoa que você ama, pelo menos que era para te amar também, que você não presta, que você é um demônio, que você é um inferno, que você é um prejuízo na vida da pessoa, bate e apanha, humilha. Como cresce a cabeça dessa pessoa? Sem amor, sem estrutura, sem um pilar de sustentação do seu eu, de quem é ele. Aí depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico é muito comum e principalmente reações agressivas, porque aprendeu que essa é uma forma de se relacionar. Se a pessoa que deveria amar responde dessa forma agressiva, isso também não pode ser uma forma de amor e de reação no mundo de hoje? Tem como reverter, por exemplo, esse caso do Alexandre ainda na vida adulta? Tem sim. Existem vários tratamentos para isso, né? Acaba que com o tempo fica um pouco mais difícil, que a pessoa também ela tem dificuldade de sair de quem ela se tornou. Acostumei tanto a ser às vezes depressivo, a estar triste, a minha energia cair de uma forma e eu perder o gosto por hobbies, por outras atividades. Mas tem sim, a gente tem que trabalhar esse estado cognitivo com terapias, existem tantas terapias alternativas, né? Se precisar fazer uso de remédios também para a gente reter aquela situação, sim, mas existe. Isso tem solução. Começa com diálogo. Primeiro, autoavaliação. Depois, a pessoa realmente ter a ciência de que eu preciso, que muitas pessoas têm vergonha, não quer. Que bom que ele está colocando isso, dando exemplo para outros que estão nessa situação, que o número é grande. E depois buscar tratamentos. Existem várias formas. Perfeito. Nani, como que você foi criada, né? No momento de correção, como que seus pais agiam com você? Eu fui criada somente pela minha mãe, né? Tive uma criação solo, minha mãe sempre foi mãe e pai. Né? E foi assim, por muita parte da minha vida, ela foi meio ausente porque ela precisava, né, de trabalhar. Mas em momento algum, tanto que eu tento trazer isso para a criação dos meus filhos. É claro que antigamente tinha assim, as correções, tinha tudo mais, mas assim, a minha mãe sempre conversou muito. Tanto que hoje eu e ela, nós somos muito amigas mesmo. Então, assim, alguma coisa que eu fiz não agradava, não condiz com a minha idade, né? Às vezes eu queria crescer, ser adolescente muito rápido. O que ela fazia? O que eu faço hoje com os meus filhos? Eu tiro aquilo que eles mais gostam de fazer, né? Então, assim, a minha mãe fazia isso. Na época, né, eu podia ir numa pracinha, comer um lanche, que era tranquilo, não tinha essa maldade que tem hoje. Então, assim, olha, você fez isso? Então, hoje, esse fim de semana, você não vai pra pracinha. Né? Então, assim, hoje eu levo isso para as minhas filhas também, né? Cada uma tem um estilo e um gosto diferente. Uma gosta de futebol, faz futebol na escola, outra gosta de vôlei, outra gosta de basquete. Hoje mesmo, minha caçula, né? Ela não tinha feito as tarefas dela que ela tinha que fazer em casa, eu coloco tudo direitinho que tem que fazer. Falei, ó, hoje, se você não fizer correto, tanto eu como o pai dela, você não vai pro basquete. Então, tipo assim, elas falam, não, eu tenho que fazer isso aqui tudo direitinho, eu não posso, né, ter esse atrito, não posso falhar aqui em casa e tudo mais, que ela tem ali, peraí, minha mãe vai tirar aquilo que eu gosto de fazer. E funciona. Eu falo pra você assim, eu não preciso de fazer uma correção que né, gera isso aí, né, uma violência. Então, assim, eu converso muito no olhar. Todos os meus filhos me entendem, todos. E quando você está naquele momento que acontece com todos os pais, sim, né? Tá fervendo, tá à beira de perder a paciência. Como é que você lida com esse sentimento? Nossa, aí eu vou falar sincero, eu grito. Fico nervosa, eu grito, mas assim, eu falo assim, olha, me deixa quietinha aqui, porque você não acaba na hora da raiva, você acaba falando coisa, ficando nervosa, mas assim, elas já me conhecem, todas elas, então assim, acaba que eu nem preciso chegar a esse ponto. Eu já olho, eu tenho a minha caçula, né, de 9 anos, e a de 13, que são personalidades completamente diferentes, uma tá adolescente, outra tá bem caçula, então a caçula quer ficar igual a de 13, quer ser igual a de 13, né? Quer fazer as coisas que a de 13 anos faz. Então, assim, eu tenho uma desavença bastante com as duas em questão de briga entre irmãs. Então, com isso aí, eu tento, né, sempre estar conversando bastante e levando a parte do diálogo. E a coisa mais comum, né, como é o caso de que ela justificou briga entre irmãos.
Sim, briga entre irmãos, então assim, isso é comum. Não existe de família que não tem acontecer. brigas entre irmãos, né? Não tem como, é algo assim comum de acontecer. E são completamente, por mais, nasceu tudo de mim, mas são personalidades diferentes, é completamente diferente. Então, uma gosta de um copo ali, a outra se importa com algo. Então, uma já é relaxada, a outra não se importa mais. Então, são assim, lá em casa são 6 pessoas. Imagina uma casa com 6 pessoas. Então, estão completamente personalidades diferentes. Então, você tem que sempre conversar, entrar um diálogo, porque senão você vai viver sempre assim, em brigas. A dor e a delícia de ser mãe, né? Faz Uai, parte. não é fácil. Olha só, tem aqui o comentário do Vanderlei Oliveira Silva. É muito interessante esse comentário dele. Chama a sua atenção, você que está aí acompanhando o Fala Espírito Santo, presta atenção. Ele diz, o que eu acho engraçado é que a educação dos pais de antigamente deu certo, sem esse mimimi. Hoje em dia, com todo esse mimimi, os jovens matam, roubam, traficam e tá tudo certo. Gisele, eu queria que você explicasse pra gente, explicasse pra todo mundo, porque cada um tem sua maneira de educar, cada um pensa de um jeito. A gente está aqui mostrando que é possível, sim, ter uma linha com um pouco mais de paciência, com educação positiva. E que uma pergunta que eu sempre faço é, mas será que só existem 2 caminhos? Mas vamos lá. Preciso saber que a amostragem é essa, né? De quem está traficando. Como é que foi a educação deles? Um menino como esse, a tendência a ir para o lado ruim da força, né? O lado negro, é grande. Então, eu tenho uma amostragem também de várias pessoas que não tiveram esse mimimi. São pessoas trabalhadoras com uma resiliência psicológica boa. E, enfim, isso é muito relativo. Então, a educação passada depende quando, na época dos nossos avós, pais que não brincavam, que não riam, batiam. Também tem sequelas. Você vai ver aí o maior número de suicídio hoje, até com homens, 79%, e só aumenta. Então, isso é muito relativo. Agora, existem várias formas de educar. Você falou de uma forma, usando técnicas behavioristas, estímulo, resposta, que é uma ótima, né? Comportou bem, tem uma recompensa, né? Então, comportou mal, não ganha a pracinha, não ganha o bombom, não ganha o chocolate, não ganha um passeio, por aí vai. Não exige agressão, não gritou, não humilhou. A consequência do ato é dele. O diálogo, ouvir, conversar, reforçar positivamente é a melhor forma, tá, Roberta, hoje? Então, toda vez que ele tem um comportamento positivo, ele tem mania de brigar com os irmãos. O dia que ele está conversando com os irmãos, está dialogando, está rindo, reforçar, que lindo, adoro isso, olha como você é educado, olha como você é um menino bonito, olha como a mamãe fica apaixonada com isso, parabéns, vai crescer, vai ficar lindo. Ele teve um reforço positivo de uma ação positiva. Então, isso é ótimo. Presta atenção, vamos chamar a atenção mais uma vez. Vamos. Olha só, quando a gente fala assim, educação positiva, é a palavra do momento, né? Disciplina tá na moda. positiva, Isso aí, por quê? Porque a ciência já comprovou que é a maneira mais tem eficaz. vários estudos comprovando isso. Esquece, americano, na Europa, no Brasil. Então, é reforçar aquilo que ele faz de bom, assim como a gente faz Então, nos se a criança adultos lavou hoje. a louça, olha. Lavou a louça, que legal. Parabéns. Não é ficar dando presente, vou dar uma Ferrari, porque meu filho lavou a louça. Não é isso. É aquela palavra de afeto. Então, é reforçar mais aquilo de bom do que ficar muito atento àquilo que é ruim. Sabe por quê? Se a criança quer chamar, e tem muitos irmãos, quer chamar a atenção dos pais, vai sempre aprontar, porque viu que ele ganha atenção quando apronta. Então, essa atenção de gritar, de não sei o quê, é uma forma também de Como que a gente castigo. age, então, quando tiver nesse pé de guerra? Primeiro, existe um diálogo, uma conversa, tem que escutar. O que está acontecendo? Por que está brigando? De novo, o que está acontecendo? Conversa. Ele porque ele puxou meu cabelo, por que ele começou? Deixa o diálogo, que 50% é fala. Quando a criança fala, quando o adulto fala, quando o adolescente fala, ele está colocando para fora uma dor, uma angústia, que ele, às vezes, ele não sabe dialogar, ele faz o quê? Ele vai quebrar, ele vai rasgar, ele vai partir para agressão. O sistema dele aqui de controle, de inibição, ele não tem desenvolvido ainda. Então, ele vai agredir, né? Então, quando você faz ele dialogar, coloca para fora, é quase um passo de mágica, mas você tem que dar um espaço, né? Que você tem que segurar para não bater no outro espaço. Depois você pode tirar, por conta disso, esse final de semana você não vai jogar futebol, você não vai ter isso. Você pode também fazer dessa forma, mas reforçar quando eles estão bem. E a maioria das vezes a gente não faz isso, porque para a gente vira comum. É para ser assim. Então, a gente só lembra que tem filho na hora que estão os B.O. Por que a gente não lembra na hora que eles estão legais, abraçados, se beijando, como amigos, como companheiros, ou fazendo algo positivo? É assim que tem que ser feito. Marcos Paulo, cenas como essa que a gente mostrou agora, mais comum do que a gente imagina, do que a gente pensa? Sim. Nos últimos anos tem aumentado muito. Principalmente no período pós-pandemia, né? Os casos de agressões físicas, eles aumentaram muito.
Muito, muito, muito. Não só de agressões físicas, como abuso sexual também. É de importância também de você ter, como a doutora falou, e a mãezinha aqui falou, é o diálogo constante. Porque se você não tem o diálogo com o seu filho, principalmente quando eles estão tendo os atritos ali, ele vai crescer um adolescente, ele vai dar trabalho em casa, ele vai dar trabalho na comunidade onde mora, ele vai dar trabalho na escola. E a gente tem atendido inúmeros casos no conselho de pais que eles querem deixar até os filhos lá, os adolescentes. Mas é fruto que lá na infância eles não tiveram esse diálogo. Eles não deram os primeiros não da vida, né, doutora, para eles. E aí, quando a gente pega muitos casos hoje de adolescentes que estão auto se mutilando aí, com comportamento suicida, replicando violências graves, é porque foi falta de muito diálogo lá atrás na infância. E a gente sabe que isso pode gerar até uma revolta, né? E quando gera uma revolta, a gente sabe que as é importante reforçar que disciplina positiva, o diálogo, não tem a ver de ser mole, não. Tá? Não. Pode, dependendo da criança, tem que ser duro, dá uns gritos de vez em quando, né, gente? Eu grito. Tudo bem, dá uma surtada, tudo Tem bem. até um comentário. Não é isso? Tem um comentário em volta disso aqui. Lucas Rezende, ele diz: eu fui criado na época em que tinha que escolher, que tinha que apanhar ou de vara de goiaba ou de pé de café, pé de chinelo, é isso? Vara de pé de café, chinelo e cinto. Não virei bandido, criei meus filhos de maneira diferente, tenho orgulho. Aí ele faz um comentário: só que a lei estragou, tirou a autoridade dos pais, que não pode corrigir seus filhos, né? Agora ele fala: mas da forma que foi apresentada aí no programa, eu discordo em amarrar uma criança. Lucas, em nenhum momento a gente está falando que não é para corrigir os filhos, né? De forma nenhuma, ao contrário, a gente está mostrando várias formas de corrigir, formas que para a criança é dura. Isso que é importante. O excesso se torna crime, né? Como? O excesso se torna crime. E aí da importância da população estar denunciando. Qualquer suspeita, qualquer mau comportamento de algum vizinho, de algumas crianças tendo esses gritos, esses choros aí, acender um sinal de alerta e fazer denúncia aos órgãos. Esse caso aí foi uma denúncia. Isso aí. E tinha histórico. Já eram recorrentes os gritos das crianças. E o interessante é que na reportagem disse que a mãe já foi presa em outra situação por agredir uma outra mulher. Gisele, isso mostra que a violência, a agressividade... Aprendida. Alguém deu umas, que a gente fala só umas chineladas, eu não sei a predisposição da pessoa, sabe, Roberto? Às vezes uma chinelada para mim e para você tem reações psicológicas totalmente diferentes. Eu posso ser mais sensível e você não, mais resiliente, não sei. Por isso que a gente pede, evita. Existem outras formas de ser a vara de bambu, a chinelada, a agressão. E pior do que a agressão física é a psicológica. Não sei como essa mulher cresceu. E olha o pai, né? Que medidas protetivas, então, ele também devia ser uma pessoa agressiva, né? Uma pessoa que também agredia a mãe, crescer no meio de gritos, agressões. Ou seja, todos os direitos dessas crianças foram violados. Totalmente. Né? Um ambiente agressivo é isso que demonstra. Também tem um outro comentário aqui que eu achei interessante, da Marlene. Ela diz: eu levei pancada, tá? De diversos jeitos, objetos diferentes. Toma tranquilizantes desde os 19 anos, mas ela fala: o bom é que eu sou honesta, eduquei meus filhos, são todos bem encaminhados. A base de tranquilizante também, né? Então a gente está falando assim, está julgando, olha só, situações diferentes, dinâmicas familiares diferentes. Tem um que teve as agressões e está bem, então não aconteceu nada, não tem problema. Tem outros que teve, está em processo de depressão ou tomando tranquilizante. Então, evitar. Existem tantas formas e a gente, às vezes, é mais fácil gritar, bater. Por quê? Chamar para o diálogo, conversar, tirar algo da preguiça. É trabalhoso. É complicado. Você tem que ter um tempo maior ali, né? Tem que ter um tempo maior, tem que ter disposição, tem que ter também jeito para aquilo, porque olha, dá trabalho. Imagina chamar os 4, vamos agora conversar, meus filhos. Dá uma de doida, às vezes é mais fácil. E de vez em quando tudo bem. Como você faz, Nani? Olha, é para falar mesmo. Às vezes eu grito, tá? Eu grito, dou um surto, mas assim, se eu ficar o tempo todo gritando, querendo bater, eu fico doida, entendeu? Então, tipo assim, o que eu faço? Eu tento, principalmente essas duas menores que brigam muito,
muito. Eu tento, cara, o que é isso? Vocês são irmãs. Eu sempre tento colocar aquela questão assim do amor entre elas, que tipo assim, olha, se eu morrer, se eu faltar, eu e seu pai faltar, você só tem vocês. Entendeu? Então, assim, eu tento sempre colocar o diálogo na vida delas, sei que não é fácil, né? Mas eu sempre tento colocar isso presente delas para que elas cresçam amigas. Eu sei que são totalmente diferentes, mas se eu ficar sempre assim, qualquer coisinha, é um grito, tem dia que eu não tô legal, que dá vontade de tacar tudo, tacar uma vassoura, Eu fazer tenho tudo. filha, então nunca gritei, aumentei a voz, ou o pai dela, mas eu sou a chata do não. Do não. Do não. Não. Quanto mais, agora tá tranquilo. Eu cresci numa família grande, nunca tive nenhum tipo de agressão ou gritos também. Também não tive nenhum problema, nem sou garota mimimi. Sou extremamente resiliente. Isso é muito relativo, Roberta. Marcos Paulo, olha só, no ano passado eu trouxe um dado aqui, foram quase 230 mil casos, tá? 230 mil casos de denúncias de maus tratos a crianças. Mais do que o dobro em comparação a 2022. Então, o que explica esse aumento? Será que é uma consciência da sociedade em denunciar maus tratos? Ou são mais e mais casos acontecendo? Os dois. Graças a Deus que nos últimos anos a população ela tem denunciado mais e isso tem aparecido mais casos e casos, mas infelizmente ainda tem muitos casos ainda que não são denunciados. São pessoas que passam às vezes em frente de uma casa, tá vendo que algo errado está acontecendo e fala, não é comigo, não é com minha família, não vou se meter. Mas a própria lei fala que é dever de todos, zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, da importância de estar denunciando, Disque 100, 181, se está vendo um flagrante acontecendo naquele exato momento ali, 190, que a polícia ela vai chegar lá primeiro, ela vai identificar o crime que está acontecendo lá, vai acionar a rede de proteção, o conselho tutelar faz parte dessa rede de proteção, onde ele vai garantir também a proteção, vai aplicar a medida de proteção ali e acionando a rede para que todos trabalhem em conjunto para cessar essas violências. Então, nos últimos anos tem aumentado, sim, os casos devido à conscientização da população em estar denunciando. É muito importante estar denunciando. A pergunta que não quer calar, Barros, que mandou pra gente. Um tapinha no bumbum é crime? Qual é o limite entre uma correção e maus tratos? Mais uma vez eu volto para aquela pergunta inicial. Se eu for contar meu repertório, minha dinâmica de vida, o que é um tapinha no bumbum, né, gente? Mas volta a falar, eu não sei a estrutura psíquica daquela criança, né? Então, um tapinha pode ser uma coisa monstruosa, tá? Então, por isso que eu falo, evita, porque esse tapinha é mais frustração dos pais do que com uma criança. Não existe uma outra forma. Tem tantas formas. Eu posso citar aqui, ficar o dia inteiro citando formas, umas 15. Existe um estatuto que fala de 10, um estudo internacional. Vamos estudar as outras formas que não sejam tapinha. A gente precisa evoluir, né, enquanto pai e mãe. Qualquer só profissão evoluir, a gente não estou falando vê, que é né? problemático, vou ficar com mimimi, ficar de um tapinha, né? Quem nunca? Não estou falando, mas por que a gente não para e pensa outras formas? Só tapinha? Só a folha, só o chicote, só o chinelo? O que o Marcos Paulo falou, que eu mais absorvi disso tudo aqui, é o exagero. Né? Então, a gente precisa ponderar isso, a forma que a gente vai corrigir. Nenhum momento, vamos frisar mais uma vez, a gente não está falando para não corrigir. Tem que corrigir. Cada faixa etária, né, da forma que condiz com aquela faixa etária. Agora, será que você está exagerando nessa correção? É a pergunta que deve ficar para todos os pais. O diálogo é muito importante, né? Por mais que os pais passem o dia todo trabalhando, os filhos ficam em casa aos cuidados de outras pessoas, mas tira um tempo quando chegar em casa para dizer para o seu filho que você ama ele. O que a gente tem pego ao longo dos anos aí é os vínculos quebrados. Os pais não têm demonstrado o amor pelos filhos e não têm ensinado os filhos também a estar falando todo dia. Então, vai sair para trabalhar, meu filho, eu te amo. Ensinar ele a fazer a mesma coisa. O que a gente mais pega hoje em dia é que os pais não tendo diálogo e aí parte para agressão. Perfeito, gente. Obrigada pela participação de vocês. Nani, dá um beijo nas crianças. Pode deixar, eu dou. Tá bom? Muito beijo.